Olá, boa tarde, vocês que estão nos acompanhando desde o início da tarde de hoje, o nosso colóquio Educação, Democracia e Direitos Humanos. E quero dar as boas-vindas, né, à nossa primeira mesa, depois dos trabalhos que nós já tivemos nesta tarde. E nessa primeira mesa, convidar para presente aqui conosco o professor Marcelo Martins Bueno, o professor Marcel Mendes também, né? E quero agradecer a presença deles nesse trabalho e desejar desde já um excelente trabalho, tá? Professor Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, professor Sérgio, parceiro, amigo desta mesa de hoje, a quem eu cumprimento também o nosso querido professor Marcel Mendes, também aqui parceiro desta mesa, e como disse o professor Sérgio, né, os trabalhos iniciaram nesta tarde, e nós estamos aqui na mesa de número 1, deste colóquio tão importante, né, para a sociedade contemporânea. Não é à toa que esse colóquio, a partir dessa, como o próprio subtítulo diz aí, né, pautas para a contemporaneidade. Eu penso que hoje, né, no dia 5 de outubro, 34 anos da proclamação aí, da promulgação da nossa Constituição, né, então, que garante aí os nossos liberdades, a nossa democracia. Eu acho que esse colóquio, ao iniciar o dia de hoje, traz alguns aspectos importantes para refletirmos. Então, eu tenho uma alegria muito grande de partilhar essa mesa, né, que tem como título Democracia, Instituições e Confessionalidade, ao lado dos meus dois amigos aqui. Também quero cumprimentar todos aqueles que nos acompanham aí pelas mídias sociais. É uma alegria acolhê-los aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Centro de Educação, Filosofia e Teologia, mesmo que de forma remota. Tá? A gente fez uma distribuição aqui entre nós três, né? Dentro dessa temática democracia, instituições e confessionalidade. De uma certa forma, eu vou trabalhar a ideia de direito e liberdade dentro da temática da democracia, numa perspectiva de dois autores da filosofia, Thomas Hobbes e Hannah Arendt, né? E eu passo, então, agora a leitura aqui do meu texto, né? Que é um texto que será publicado depois, então a gente vai tentar, para não ficar muito cansativo e não tomar também muito tempo, tentar ser sucinto aqui na abordagem desta temática. Mas a ideia é trabalhar o conceito de direito e liberdade numa perspectiva do pensamento de Thomas Hobbes e, ao mesmo tempo, à luz, né, da pensadora Hannah Arendt. Embora separados aí por quase 3 séculos, né, o Hobbes está lá no século XVII e a Hannah Arendt lá no século XX, né, então eles têm alguns temas em comum, né, e temas voltados aí para essa temática que o nosso colóquio está abordando. Poder, liberdade, autoridade, governo, política, tudo isso são temas que os dois autores trabalham, né? É lógico que... Oi. Opa, só deixa, como tomamos uma audiência aí, eu gostaria só de fazer uma rápida apresentação do que nós nos conhecemos, né, bastante aqui, do seu currículo, e depois, quando o professor Marcel for falar, aí eu faço a dele também. Pois não, meu amigo. Somos todos aqui da casa, mas temos alguns que não nos conhecem ainda, e aí eu acho que é interessante. Deixa eu só... o professor Marcelo, que a gente tem a alegria de sermos amigos, colegas de trabalho, e que nos brindará com a fala de hoje, ele e o professor Marcelo. O professor Marcelo, ele é graduado em Filosofia e Pedagogia, e mestre e doutor em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC São Paulo. Atualmente, ele é o diretor do CEFT, né, o nosso Centro de Educação, Filosofia e Teologia, e é professor titular do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, e membro do CONSUL e do NEA, Núcleo de Estudos Avançados da UPM. Ele também atuou na Universidade Presbiteriana Mackenzie como pró-reitor de Extensão e Cultura, foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte, História da Cultura e bolsista CAPES do PIBID como coordenador institucional. Coordenou também o curso de graduação em Filosofia e também ele é
como já disse, além do programa de pós-graduação, membro do grupo de pesquisa em ética e bioética, né? Então, professor Marcelo, desculpe a interrupção, só queria apresentá-lo, né? E depois também, né, farei o mesmo com o professor Marcel durante a fala dele, e é uma alegria ter os queridos aí partilhando dessa mesa. Por gentileza. Obrigado, professor Sérgio. É o excesso de amizade e intimidade que a gente até esquece, né? Estamos todos os dias juntos, né? Mas eu agradeço. Então, voltando aqui à concepção da minha apresentação, eu vou trabalhar, então, numa perspectiva do conceito de direito e liberdade, numa perspectiva hobbesiana, à luz do pensamento de Hannah Arendt, como eu estava dizendo, né? São autores que têm divergências nos seus pensamentos, nas suas conclusões, evidentemente, né? Mas os dois autores trabalham um termo importante, que é a condição humana, né? Cada um no seu tempo, o contexto histórico aqui é importante. Mas é interessante que os dois autores eles tinham a intenção de defender as liberdades individuais. E isso a gente pode perceber e compreender se a gente for estudar o conceito de súdito em Hobbes, né, e o conceito de cidadão em Hannah Arendt, a gente vai ter uma certa aproximação dos dois autores. Em filosofia política, ou pelo menos em parte dela, as questões com as quais nos deparamos nos remetem a assuntos tais como democracia, cidadania, sociedade, satisfação humana, direitos e deveres, educação e formas de governo. É possível observar que o homem age politicamente em suas relações, seja no plano social, econômico ou até mesmo biológico. Entretanto, numa esfera que engloba toda a vida humana, só por meio da filosofia seremos capazes de compreender o que é agir politicamente. O que é esse agir politicamente? No pensamento de Hannah Arendt, especificamente na obra A Condição Humana, há duas análises. Uma histórica, em que busca compreender como se deu o processo evolutivo social, em que uma sociedade é suplantada por outra, sempre nova e desconhecida. A outra análise fundamental é a compreensão das capacidades humanas decorrente da própria condição humana. Assim, é a consequência destas duas análises, a do homem e de sua história, que levará à compreensão do conceito de direito e liberdade no pensamento de Hobbes à luz arendtiana. Se pudermos fazer uma aproximação entre Hobbes e Hannah Arendt, a gente pode começar pensando a condição humana como as formas de vida que o homem impõe a si mesmo para sobreviver na sociedade atual. E analisando suas capacidades e seus enfrentamentos históricos, percebemos na contemporaneidade um total descrédito ao que genericamente denominamos de política. Aquele zoom político aristotélico já não existe mais, e o termo atualmente está sobrecarregado de apatia ou ainda mais grave, existe uma certa e uma grande aversão à política. Em uma análise, mesmo que grosso modo, das informações cotidianas vinculadas pela mídia em geral, sobre a situação da sociedade contemporânea brasileira e talvez mundial, observamos uma tendência cada vez mais forte daquilo que o Hobbes definiu como estado de guerra. Ou seja, o individualismo preconizado pelo autor está cada vez mais evidente nas relações humanas atuais, em que as novas tecnologias estão afastando cada vez mais os próprios homens. E estes, ávidos pelo desejo de poder, aqui compreendido no sentido lato, não atentam para o fato de que conceitos básicos como direito e liberdade estão se tornando extremamente frágeis nas relações sociais contemporâneas. A questão que se coloca é a seguinte: o Estado atual precisará ser mais enérgico, nos termos estabelecidos por Hobbes, para que possa garantir, de fato, o direito e a liberdade individuais? O homem contemporâneo necessita de um novo Leviatã? Thomas Hobbes define como a primeira e fundamental lei de natureza a manutenção da vida. Essa é a razão de ser do Estado. O Estado só existe para buscar a paz, para preservar a vida. Nestes termos, e tendo a sociedade atual como referência, observamos a cada dia excesso de ameaças às garantias e liberdades individuais. Ou seja, a violência está cada vez mais banalizada,
e notícias como assaltos, crimes, mortes, guerras, tráficos, conflitos de toda ordem são apresentados diariamente como aspectos corriqueiros. A verdadeira harmonia social, expressa por Aristóteles na Antiguidade e preconizada pelos autores contratualistas dos séculos 17 e 18, como resultado do contrato social, não está funcionando. E a sociedade atual clama pela garantia e o direito à vida e vida em plenitude. Será que a responsabilidade é do enfraquecimento do Estado ou de sua inoperância em certos aspectos? Ou o ser humano, em sua condição existencial, se modificou? É isso que tentaremos compreender sobre a luz do pensamento hobbesiano e do pensamento de Hannah Arendt. Na verdade, o que se pretende constatar é que os homens conseguem conviver harmoniosamente, apenas pela observância do princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, ou se isso ocorre apenas superficialmente, uma vez que, em uma visão aprofundada, encontrará muita convulsão. Para Hannah Arendt, as condições de sobrevivência que os homens se impõem são as que tendem a suprir a sua existência e variam de acordo com o lugar e o momento histórico. Nesse aspecto, somos todos condicionados por dois fatores: nossos próprios atos e o contexto histórico em que estamos inseridos. E por esse segundo aspecto que podemos compreender a atual sociedade como apolítica e a descrença na ação do Estado como responsável pela nossa liberdade e pela garantia dos direitos. Ao analisar a história das relações humanas, chegamos à conclusão de que esta é cíclica e marcada por grandes conflitos, bem como constatou Maquiavel em sua obra denominada Tito Livio. A busca pela paz sempre foi propósito das instituições políticas. No entanto, nem sempre se atingiu o sucesso desejado. Com o avanço social, o homem atual traçou um perfil pela posse de bens materiais e pela propriedade, garantindo, gerando uma ânsia de poder, seja pela riqueza ou pelo uso da força. Como consequência, temos um indivíduo cada vez mais egoísta, como pensado por Hobbes, na análise que faz do homem natural, que o mais forte dominará o mais fraco. No estado de natureza apresentado por Hobbes, o poder e o direito eram garantidos pela força. Porém, em contraponto a esse estado, cria-se o que atualmente denominamos Estado Democrático de Direito, que na sua origem tinha como objetivo básico regular as relações sociais por meio de regras, impondo limite, distribuindo tarefas e contrapondo direitos e deveres. Hobbes alertava para o fato de os homens serem dotados de paixão e razão, e que, muitas vezes, levado por esses impulsos passionais, acabam impondo na vida social comportamentos desregrados, de desrespeito aos direitos individuais, quebrando a harmonia social. O papel do Estado, neste aspecto, seria o de zelar pela manutenção da ordem social. Porém, quando se extrapola os elementos de violência e de autoproteção e autodefesa por meio desse impulso, o que o Hobbes define como conatos, surgem as máximas do pensamento hobbesiano, que o homem é o lobo do homem e que é uma guerra de todos contra todos. Se os homens são iguais em estado de natureza, essa igualdade também deverá imperar no estado social. Eis a função essencial do Estado. Os homens precisam de segurança jurídica para a manutenção das garantias humanas, que somente o Estado pode assegurar por meio do direito. É preciso, neste momento, analisar a filosofia hobbesiana sobre os conceitos de direito e liberdade, cujos estudos permeiam a natureza humana, sob o viés do seu estado conflituoso, e, a partir daí, questionar se o princípio de segurança jurídica, como elemento de manutenção das garantias fundamentais, pode ser revisitado e rediscutido, quanto ao seu alcance e sua validade, haja vistas as contraposições de Hannah Arendt sobre o poder sem limites garantido ao Estado. Thomas Hobbes, vamos tentar aqui abordar de uma forma mais sucinta o conceito de direito para ele, então, que é um aspecto fundamental para entender aquilo que a gente está querendo trabalhar na nossa mesa aqui hoje, principalmente quando se fala de democracia.
A questão do direito na filosofia de Hobbes nos conduz a dois aspectos, o aspecto histórico e o aspecto político. O aspecto histórico compreende-se o processo de análise do homem em seu estado natural e de sua evolução até o estado de sociedade. Ou seja, porque os homens não são sociáveis por natureza, precisa progredir de um estágio a outro, já o segundo defende a necessidade, né, ou seja, o estado político, defende a necessidade da instituição do contrato social para a criação da sociedade civil, em que, por meio do Estado, a vida será garantida. Né? Eu parto aqui do pressuposto das reflexões que o Hobbes faz na obra Leviatã, porque o Leviatã é uma espécie de uma síntese do pensamento do autor. Trata-se de uma síntese do seu pensamento, e ele traz ali algumas situações referentes à condição humana e à própria sociedade de sua época, né? Então podem servir de paradigma para a sociedade atual, pois situações e experiências citadas por Hobbes ilustram a constante luta entre os homens pela disputa do poder, o que, de certo modo, em se tratando de natureza humana, pode ser compreendido à luz do século XXI. Né? Se partimos do pressuposto que a grande maioria dos filósofos entende que há a ideia de uma natureza humana, então a gente pode falar do homem grego, do homem da Mesopotâmia, do homem do Egito Antigo, do homem da medieval, do homem contemporâneo, porque a problemática são as mesmas. Né? A natureza humana ela é a mesma em todo tempo e lugar. Então, portanto, no Leviatã, o Hobbes trabalha com esse conceito de natureza humana e, de uma certa forma, a partir dali, ele entende por que esse homem é o lobo do homem e por que no estado de natureza, que é a análise que ele faz para chegar na sociedade civil, como que ele entende esse estado de natureza lá conflituoso. Ali o conceito de direito para o Hobbes, ele é muito interessante, porque o direito para Hobbes no estado de natureza é um direito que é ilusório, né? Então, como ele parte do pressuposto, numa filosofia totalmente oposta ao pensamento aristotélico, para Aristóteles nós somos seres sociáveis por natureza, o que para Hobbes não, né? Alguma coisa aconteceu para que o homem pudesse viver em sociedade, não foi uma evolução natural, por isso que o Hobbes vai dizer que sociedade natural pode ser percebida entre os insetos, né? Se você destruir um casal, se você destruir todas as abelhas do mundo e deixar um casal, elas vão se organizar na colmeia, porque é da natureza delas, assim como as formigas e assim por diante. E o Hobbes até faz uma sugestão: se acabar com todos os homens, né, deixar um casal, né, será que vai dar sociedade civil? Né? Para mostrar que, será que é da nossa natureza a convivência em sociedade? Ele entende que não, né? Então ele parte de uma análise do homem, ele faz uma análise hipotética do homem em estado de natureza, e ele vai dizer que a análise que o Aristóteles faz também é uma análise hipotética, porque o Aristóteles não tem fundamento para dizer que somos sociáveis por natureza, e ele parte desse pressuposto, né? Ou seja, uma análise hipotética em que os homens, né, viviam isolados e viviam mais. Quando ele faz essa análise desse homem natural, ele está se referindo a um homem muito mais animal do que homem. Tá? A razão ela surge num segundo momento para o Hobbes. O homem no estado de natureza é um homem que a gente pode dizer assim, muito mais bicho no sentido da irracionalidade do que o homem que a gente conhece hoje. Né? Tanto que ele vai chamar o estado contemporâneo, o estado moderno, de o império da razão. Nós não somos sociáveis por natureza e vivemos em sociedade. Isso é fruto da racionalidade humana. Mas, de vez em quando, esses impulsos que a gente tem lá desde dos nossos ancestrais, eles ainda, de vez em quando, nos levam a cometer alguns problemas e não cumprir as regras da sociedade. Então, o conceito de direito para Hobbes, ele trabalha nessa perspectiva. No estado de natureza, não há direito. Por que não há direito? O direito que existe ali é a disputa pelo poder, é a força que garante. Mas nem mesmo a força me garante o poder. Porque eu posso ser forte, mas ao mesmo tempo, se juntou dois, acabou a minha força. Eu posso ser forte e eu durmo, o outro pode me matar. Eu posso ser forte, o outro pode ter uma arma. Ou seja, a força física não garante poder e, consequentemente, não garante direito. Né? Então, ele vai dizer que o conceito de direito no estado de natureza é um conceito totalmente inexistente. Né? A partir do momento que você pode tudo, você não pode nada.
Então, por isso que o estado de natureza, para ele, é um estado de natureza conflituoso, né? E é essa igualdade que os homens têm no estado de natureza que os faz preparar para a guerra, porque o homem sabe do que o outro é capaz. Eu cito aqui uma citação do professor Renato Giannini Ribeiro, em que ele diz assim, né? A passagem da guerra à paz, do olhar ao privilégio da produção, vincula-se ao agravamento irreversível da desigualdade entre os homens. No estado de natureza hobbesiano, todos os homens são iguais, mas essa igualdade, acompanhada de instável desigualdade, só aparece face à morte. A sempre possível morte de cada pessoa nas mãos do seu próximo. Os homens nascem iguais porque morrem da mesma maneira, porque qualquer um pode matar qualquer um. É a igualdade que dá aos homens a vontade de se matarem e roubarem uns aos outros, que os faz almejarem o poder sobre seus semelhantes. É na igualdade, entendida como agressão, em suma, que se encontra as raízes das diferenças, ou seja, das desigualdades. É nesse aspecto, então, que o Hobbes descreve o lobo é o lobo do homem, uma luta de todos contra todos. Isso ele fala, portanto, referente ao estado de natureza, que é um estado hipotético que ele imagina, em que não há direito, porque o direito está relacionado à força, e a força não lhe dá status de poder, né? Porque a força, inclusive, ela não é constante, né? Eu fico velho, as minhas forças se esvaem, né? Então, a força também ela tem um período para existir, né? Na natureza humana. Então, essa questão levantada por ele é muito interessante, porque a partir disso a gente pode entender por que ele vai dizer, olha, né, esse estado de guerra conflituoso, se o homem continuar nesse estado conflituoso, a tendência é a extinção da espécie. Nesse processo evolutivo, é a razão que vai dizer, olha, precisamos sair daqui e criar um estado civil. Então, portanto, não é uma evolução natural, como queria o Aristóteles. Há uma intervenção humana para a criação da sociedade. E essa intervenção ela é totalmente racional. Cria-se aí, portanto, o Estado Civil. No Estado Civil, o direito está relacionado à questão da liberdade, né, que é um termo muito interessante também, que o Hobbes traz para a gente entender a própria essência de direito e democracia que a gente tem hoje, né? A concepção de liberdade pode ser estendida a tudo que existe, né? O Hobbes, como ele está lá no século XVII, ele tem toda a influência da ciência que está nascendo, da questão do mecanicismo, da questão do movimento, do próprio conceito de inércia. Então, o movimento, para ele, vai ter muita influência na própria questão da liberdade. E a questão da liberdade, ele também define nos dois aspectos, a liberdade natural e a liberdade civil. A liberdade natural, a gente pode concluir o quê? Que ela inexiste, na medida em que está garantido a questão da força, e a força, ela se esvai, como nós vimos. E que, portanto, a liberdade ela só vai acontecer quando o homem estiver na sociedade civil. É somente na sociedade civil que a gente vai ter a possibilidade da liberdade, e essa liberdade ela só vai ser garantida pelo Estado instituído. Portanto, o conceito de liberdade torna-se também um ponto de reflexão para ele, né? A evolução do conceito nos seus escritos políticos requer que apresente, até mesmo de forma descritiva, as principais características dos homens vivendo nesses dois estados, né? Que são antagônicos, e por isso o conceito tem percepções diferentes dos dois momentos. Como vimos, no estado de natureza, todos os homens podiam tudo. Isto é, existia uma falsa liberdade. No estado de sociedade, a lei será a garantia da liberdade. Desta forma, entende-se o interesse de Hobbes em tentar modelar as leis, ou melhor, a filosofia política, aos rigores das ciências exatas, influência da ciência nascente daquele período, pois só assim ter-se-ia convicção de que a paz e a liberdade não seriam ameaçadas. Então, o próprio conceito de liberdade para o Hobbes tem alguma associação às ciências exatas e à própria geometria do século XVII, né? E ele diz assim no Leviatã: porque mesmo em todos os lugares do mundo costumassem construir sobre a areia as fundações de suas casas, daí não seria possível inferir que é assim que deve ser feito. O talento de fazer e conservar os estados consiste em certas regras, tal como a aritmética
e a geometria. Assim, para Hobbes, a liberdade pode ser vista de formas diferentes e entende por que e em nome de que o homem deve abrir mão da plenitude do termo para ter a liberdade na sociedade civil. O homem é livre quando está submetido ao Estado, ou seja, às leis. É por isso que, para Hobbes, a soberania não reside numa pessoa, num rei, numa associação ou em muitas pessoas, mas a soberania existe ela existe na pessoa artificial do Estado. Autorizados pelos cidadãos, aqueles que conduzem essa pessoa artificial que é o Estado são os que detêm o poder da legitimidade que detêm a legitimidade do poder. Isto é, são autoridades. É justamente aqui que está a liberdade de todos. É nessa perspectiva que se pode afirmar que o autor não é avesso às garantias das liberdades individuais, né? Ele é a favor de um Estado forte, mas esse Estado ele tem que agir de acordo com a vontade geral. Não realizar a vontade dos indivíduos, mas a vontade da unidade dos indivíduos. Este é o pensamento de Hobbes em relação ao conceito de liberdade, né? Por isso que muitas vezes ele tem uma interpretação muito errônea sobre um pensador totalitário, e na verdade não é isso, né? O que temos em Hobbes é uma teoria da soberania, né? Se a gente tentar usar numa perspectiva já para ir caminhando para o final, né? Porque acho que meu prazo já está indo, desses dois conceitos em Hannah Arendt, a gente pode identificar que essa preocupação do Hobbes de um poder que garantisse a existência humana, preservando a liberdade individual, a gente vai entender que no pensamento de Hannah Arendt, isso com certeza ela não vai concordar, né? É inviável, na medida em que, para Hannah Arendt, o homem só consegue ser com os outros, né? Ou seja, esta é uma condição necessária da humanidade. Então, o Hobbes trabalha com o homem isolado, como nós vimos, da individualidade, né? A Hannah Arendt vai dizer, não, o indivíduo ele só é com o outro, junto com o outro, também com o outro, através do outro, procurar ser com o outro, entre tantas outras possibilidades. Em suma, para ela, o indivíduo não pode ser compreendido isoladamente, condição fundamental no pensamento de Hobbes. Porém, no pensamento de Hannah Arendt, este só tem significado e só pode ser possível mediante o relacionamento com o outro. Diante disso, não podemos condenar a filosofia hobbesiana por sua preferência a um estado mais absoluto. O seu ceticismo acerca do ser humano, no bojo de sua teoria e do seu contexto histórico, é compreensível. Classificá-lo na tradição liberal não seria correto. Porém, evidências em sua teoria política apontam-nos numa perspectiva em que confere ao poder uma origem humana, procurando limitar seu raio de ação. A vida interior do cidadão é um tabu para o poder do Estado. Já por isso, Hobbes não pode ser considerado precursor do totalitarismo. Hitler e Stalin tiveram, obviamente, outros mentores, não Hobbes. Em relação ao século XX, podemos afirmar que foi marcado pelo totalitarismo. Por isso, mais uma vez, trazemos à tona o pensamento arendtiano. Em sua obra denominada As Origens do Totalitarismo, podemos identificar as atrocidades patrocinadas pelos regimes nazista e stalinista, tornando-se referência nas pesquisas sobre a temática. Para Hannah Arendt, o totalitarismo expresso especificamente no século XX levou à quebra, ou pior, à distorção do que ela acreditava ser o maior bem do indivíduo, a liberdade e a aceitação das responsabilidades decorrentes. A historiografia empreendida por ela demonstra claramente o que os regimes totalitários destruíram ao longo de suas existências, desde pequenas garantias individuais até tradições centenárias de determinadas sociedades. Hannah Arendt estabelece que esses regimes instituíram novas representações de poder totalmente desvinculadas de qualquer legitimidade democrática. O poder baseado exclusivamente na força e na potência e alimentando-se unicamente da violência. O que decorre disso é a banalização de todas as instituições, pois tornam-se meramente decorativas. A questão das instituições o professor Sérgio vai abordar melhor na nossa mesa. O princípio basilar do totalitarismo é o terror.
O Hobbes condena veementemente, porque o cidadão deve ter respeito pelo Estado e não sentir pavor em relação a ele, pois, parafraseando o próprio autor, daquilo que se tem temor ou pavor, queremos nos livrar o mais rápido possível. É por isso que um Estado baseado neste princípio não se sustenta por muito tempo. Palavras de Hobbes. Já Hannah Arendt encontra nos regimes totalitários o terror como princípio diretivo, afirmando que ele aniquila todas as relações entre os homens por meio da destruição do espaço da liberdade. Um regime que precisa de campos de concentração para sua sobrevivência aniquila o homem sob vários aspectos, entre eles a perda da própria identidade e, consequentemente, da vida em sociedade. A concepção de eliminação do ser humano em um campo de concentração demonstra a irracionalidade dos estados totalitários, pois este não pode ser tão forte a ponto de permitir aos indivíduos a possibilidade de fazer escolha e responder por elas civil e criminalmente. O pensamento filosófico de Hannah Arendt, nesse sentido, aproxima-se do pensamento hobbesiano, na medida em que o poder deve ser compreendido como lugar do exercício da soberania. Evidentemente que Hobbes tem um apreço especial pela monarquia, e Hannah Arendt, na obra Condição Humana, busca resgatar as ideias da política grega na antiguidade. Ou seja, quando todos os cidadãos debatiam e deliberavam os princípios, as principais decisões sobre o destino da polis. Eu trago aqui uma citação de Hannah Arendt na Condição Humana. O poder é o que mantém a existência da esfera pública. O espaço potencial de aparência entre homens que agem e que falam. O poder surge entre os homens quando eles agem juntos e desaparecem no momento em que se dispersam. Na verdade, o que Hannah Arendt propõe com a contribuição para a sociedade contemporânea é um espaço público que está a todo momento sendo ameaçado por usurpadores do poder, que veem nesta possibilidade da instituição de pequenas e grandes ditaduras, e é a partir dos ideais gregos realizar uma política onde as ações de interesses comuns devem convergir para o bem-estar de todos. O espaço do poder deve ser o lugar vazio, em que as alternâncias sejam constantes, para que não se torne o monopólio de alguns. Há nesta perspectiva um certo idealismo em que precisamos apostar para o bem de todos. Eu teria mais algumas questões aqui, mas eu vou parar por aqui, porque no debate a gente pode depois usar o texto para algumas reflexões. Agradeço a todos e obrigado aí ao Sérgio e ao Marcel por me ouvirem e devolvo a palavra ao professor Sérgio. Muito obrigado, professor Marcelo. Enquanto você fazia as suas explanações aqui, foram aparecendo algumas questões, até mesmo um diálogo com aquilo que eu vou apresentar agora, e com certeza também, né, terá o seu diálogo com aquilo que o professor Marcel falará, né, sobre a educação, instituições e confessionalidade, e essas coisas elas têm caminhado mais juntas, né, do que às vezes nós imaginamos. Bom, eu vou pedir ao Robson para subir, eu preparei aqui alguns slides para rapidamente estar conversando com aqueles que estão nos ouvindo, né, e até mesmo ainda que a temática fosse apresentada, nós não conversamos em termos de conteúdo, mas eu coloquei a construção da identidade, a institucionalização do indivíduo e a personalização ou personificação das instituições no século XXI. E aproveitar exatamente a fala do professor Marcelo, que o que a gente tem percebido, né, e o papel, ou qual que é o que cabe ao indivíduo e o que cabe à instituição. Para a gente, para nós refletirmos um pouco a respeito, né, eu quero trazer aqui, em primeiro lugar, uma citação de Bauman, só fazendo um parênteses aqui, aqueles que tiverem alguma consideração, alguma pergunta, podem ir colocando no chat do YouTube, que depois, no final, nós teremos um momento para o debate.
Mas, voltando, Bauman, ele diz, as pessoas em busca de identidade se veem variavelmente diante da tarefa intimidadora de alcançar o impossível. Essa expressão genérica implica, como se sabe, tarefas que não podem ser realizadas no tempo real, mas que serão presumivelmente realizadas na plenitude do tempo, na infinitude, né? Como o professor Marcelo ele abordou a questão da natureza humana, né? E você ainda tem aqueles que perguntam: será que existe algo chamado como natureza humana que por si só dará as condições de que o indivíduo deve ser? Ou será que lá na nossa codificação genética nós temos informações que apontam para uma determinada identidade que vá além da própria aparência física, né? E esse é um debate que se tem feito cada vez mais, né, na atualidade, na contemporaneidade, sobre a construção da identidade. E é algo que a gente pode perceber que acaba sendo gerando uma crise, porque vivemos épocas em que as pessoas elas são responsáveis por construir as suas identidades, né? E a gente vai falar um pouquinho mais aqui à frente, porque não temos mais como a gente poderia chamar de identidades herdadas, mas é um processo que historicamente e socialmente vai se construindo. E isso não somente no indivíduo, mas a gente percebe que as próprias instituições elas são questionadas quanto à sua própria identidade, o que cabe a cada uma delas, né? E o que Bauman ele traz aqui, ainda que eu compartilhe de uma noção ontológica, né, da identidade ou da natureza humana que é herdada, né, à imagem e semelhança do seu Criador, mas não uma identidade estática que está imune ao processo social histórico e às próprias aspirações individuais, né? Porque isso seria limitar o Criador a uma única forma de manifestação, né, de uma época que seria cristalizada, que seria estática e que não sofreria nenhum tipo de alteração. Então, como o Criador ele é infinito, transcendente, ainda que imanente, o indivíduo, na sua, chamamos natureza humana, a sua constituição ontológica, também ele é muito maior, às vezes, do que tentamos limitá-lo apenas a uma determinada expressão ou momento histórico. Por isso que Bauman ele vai colocar como algo praticamente impossível, ou seja, o indivíduo ele termina o seu período de vida e ele ainda está se construindo, reconstruindo, né, se transformando, né, a sua própria identidade. Mas, indo um pouco mais além, Anthony Giddens, um sociólogo britânico, ele traz algo que eu concordo, né, que é chamar o período em que nós vivemos de modernidade. Tem aqueles que falam da pós-modernidade, Bauman, como citamos agora há pouco, da modernidade líquida, outros da hipermodernidade, e nesse sentido, né, eu me apoio em Giddens quando ele diz que em vez de estarmos entrando no período de pós-modernidade, estamos alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes. Então, talvez o que se venha, né, a entender como pós-modernidade é muito mais o alcance que as implicações da modernidade estão tomando, né, devido à própria diminuição do tempo e espaço por conta das novas tecnologias. Então, as informações e transformações que às vezes ocorriam ou que para serem sentidas eram necessárias 2, 3, né, 4 gerações ou mais, hoje nós vemos um indivíduo que nasceu na década de 70 e estarmos aqui, né, na segunda década do século XXI, ele já viu diversas transformações de natureza política, natureza econômica, tecnológica, moral, comportamental,
Mas essas transformações, né, aqui, segundo a ideia de Giddens, na verdade não é algo novo, na verdade são consequências ou são aspectos de um mundo moderno que estão se radicalizando, estão sendo levadas às últimas consequências, né, quando nós falamos aí do público e privado, do indivíduo, de laicidade, né, de identidade e outras coisas mais, e que estão sendo universalizadas exatamente por conta desta sociedade conectada, né? E quero chamar aqui atenção exatamente para isso, que é o que eu tomo lá no início, né? A institucionalização do indivíduo e a personificação ou personalização das instituições, que é algo que nós podemos debater no nosso dia. Essas considerações aqui de um mundo pré-moderno e um mundo moderno, eu trago de Peter Berger, um autor com quem que eu tenho lido, né, aí há algum tempo, e ele trabalha bastante essa questão do pluralismo e da modernidade. E algo que ele faz essa comparação, né, em uma das suas obras, é exatamente entre o mundo pré-moderno e o mundo moderno. Em algumas regiões, em algumas sociedades, né, esta ideia ou a convivência com o mundo moderno, né, ela já se dá há mais tempo e de modo melhor entendido. No entanto, algumas sociedades, e aí eu coloco a sociedade brasileira, né, agora que está sentindo esta divisão, né, ou esse deixar para trás de um mundo pré-moderno. E eu coloquei duas imagens ali, tentando figurar exatamente isso. A de um castelo e a segunda imagem, né, a de um castelo em ruínas. A primeira apontando para este mundo pré-moderno, em que nós tínhamos como características, né, visões hegemônicas, né, você tem regiões com diferentes visões, mas são visões amplas, hegemônicas, né, uma europeia medieval, você tem, né, uma asiática, você tem grandes regiões com grandes visões hegemônicas, ou seja, né, inclusive você tem trabalhos escritos questionando, né, determinadas formas, se era possível formas de pensar em determinadas épocas. Eu estou lembrando aqui, né, o problema da incredulidade no século XVI, né, era possível alguém ser ateu na Europa, né, do século XVI? Então, essa visão hegemônica, né, que ela, de certa forma, era partilhada pelo grupo, se não total, pelo menos majoritário, de uma grande região e de uma localidade relativamente extensa. Uma outra característica, né, da permanência, as transformações se davam de um modo muito mais lento, né? Então, era possível séculos, né, você ter o mesmo estilo e o mesmo ritmo de vida. Então, as transformações eram sentidas muito mais lentamente. Instituições primárias fortes, e se falarmos no mundo ocidental, obviamente temos que nos referir aqui na Europa e sua influência, né, na construção do mundo ocidental. Então, você tem a igreja, uma instituição primária forte que contribuía para essa permanência, para essa visão hegemônica. Você tinha monarquias também, e depois estados, né, em que garantia, né, uma determinada hegemonia ou uma determinada uniformidade social, né, valores, comportamentos e tudo mais. E identidades conferidas. Bom, temos, né, as corporações de ofício, as classes estamentais, e a pessoa que nascesse naquela corporação, nascesse naquela classe, né, dificilmente ela mudaria daquela situação, ou seja, ela já nasce e já se tem uma expectativa, né, que ela seja exatamente aquilo, né, que reproduza o ambiente onde ela nasceu. Ela tem uma identidade conferida, ela não se preocupa em se construir, né? Aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer, isso não existia, né? A pessoa já tinha
já estava certo o que ela ia ser e muito provavelmente com quem ela ia casar, qual seria a sua confissão religiosa e qual seria, né, o seu comportamento moral e social. Bom, com a transição desse mundo pré-moderno para o mundo moderno, algo aí a partir do século XVI, né, você tem, obviamente, não é algo imediato, que numa noite você tem um mundo pré-moderno e na manhã seguinte todos acordam dizendo estamos vivendo um mundo moderno e as coisas mudaram. Não. É aí exatamente que Giddens vai chamar a atenção, que determinadas cunhas que foram colocadas, nós sentimos hoje, né, os seus desdobramentos e o seu aprofundamento. Mas uma delas é exatamente a questão de visão plural, ou do pluralismo, né, mencionado um pouco mais abaixo, ou diferentes formas de se ver a mesma coisa. Peter Berger, uma das coisas que ele vai colocar é que, diferentemente do relativismo, o pluralismo não significa uma ausência de convicções ou uma ausência de valores. E é exatamente essa a questão. Você tem diversos grupos com diferentes valores e com diferentes perspectivas e visões, e, às vezes, a dificuldade da convivência entre esses grupos que se torna o grande problema, onde cada um, às vezes, quer impor a sua visão. Então, você tem um mundo de uma visão plural, né? A mesma situação olhada por várias perspectivas. A própria secularização, quando você começa, pelo menos em tese, separar, né, ou colocar para a esfera privada aquilo que é religioso, e você ter um Estado laico, e você tirar do domínio religioso coisas que são conferidas à esfera pública. Essa é uma característica do mundo moderno. O pluralismo de ideias, né, o pluralismo político, o pluralismo, né, na área do comportamento. Nós temos uma sociedade plural. Identidades que são construídas, então a pessoa, desde cedo, ela ouve o que ela vai ser, o que ela quer ser, o que ela vai trabalhar, e desde cedo, crianças, elas estão sendo, né, instigadas a se identificar, né, e num determinado período da vida, né, a pessoa, ela sente a pressão de que, de certa forma, ela tem que se apresentar, né, de algum modo, e isso vai desde do estilo de roupa, cabelo, né, orientação sexual, credo religioso, vocação profissional, ou seja, ela é responsável e, por um outro lado, se as coisas derem errado, ela também foi responsável por aquilo ali. E escolhas colocadas sobre o indivíduo, né? Um dos maiores desafios que nós, caminhando aqui já para o nosso encerramento, um dos maiores desafios, né, das crianças, adolescentes, jovens, é que eles são colocados o tempo todo agora com escolhas, né? Então, um garoto de 15 anos, né, na hora que ele entra no ensino médio, ele já tem que escolher uma trilha formativa profissional. E ele vai fazer aquela trilha formativa ali durante 3 anos, e quando 17 anos ele vai ter que entrar numa universidade, numa faculdade, ele vai ter que escolher um curso ali, e, às vezes, mais tempo à frente, ele percebe que, por algum motivo, alguma razão, ele fez uma escolha que não deveria ser feita, né? Mas ele tem que fazer escolhas. A gente está colocado numa sociedade que o tempo todo você está escolhendo. Então, saber fazer escolhas ou não escolher, essa tem... o obrigado a escolher, né, tem sido um dos grandes desafios. Então, pegando o aspecto em termos de instituições e trazendo um pouco para o nosso ambiente educacional, né? A maioria de nós aqui, né, estamos na prática docente. Quais seriam os desafios que tem essa relação indivíduo, né, instituição? Quais são os desafios que precisamos enfrentar ou saber como enfrentá-los? Então, o primeiro deles é exatamente conviver com a dúvida. Aquela época, aquele mundo pré-moderno, onde tudo estava muito dado, muito naturalmente dado, né? Não é mais o mundo moderno. E
trabalhamos com a dúvida e, às vezes, você parece que ter dúvida, você não pode ter dúvida, você tem que estar certo o tempo todo de alguma coisa, né? Porque ter dúvidas pode soar incoerente e ser incoerente é algo que não é humano, sendo que é exatamente, né, o contrário. O ser humano, ele é incoerente, ou ele muda suas decisões, ou ele lida com dúvidas o tempo todo, né? Então, como que nós convivemos com esta dúvida? Saber fazer escolhas. E aí entra, né, uma questão muito séria. Quais são os elementos que nos influenciam para fazermos as escolhas que nós fazemos? Né? Quais são as ações, pegando aqui um conceito de Weber, né? Nós estamos agindo por racionalidade, por afetividade, por tradição, né? O que está nos levando a fazer as escolhas por racionalidade, as escolhas que nós fazemos? Então, às vezes, mais do que dar respostas prontas, os indivíduos aprenderem a fazerem escolhas. Respeito às instituições, esse também é um desafio. Por quê? Porque, às vezes, a ênfase na individualidade, às vezes o indivíduo ele quer institucionalizar a sua individualidade e ele quer personalizar a instituição à sua imagem e semelhança. No entanto, como o professor Marcelo abordou, as instituições elas são criadas, né, para atender a sociedade, garantindo os direitos individuais, é verdade, mas para que esses direitos para que seja um direito, não pode ser o direito de um apenas. Para que seja o direito, tem que ser o direito da sociedade. A partir do momento que esse direito atende a um ou alguns apenas, não é direito, é privilégio. Então, entender o papel das instituições e a relação do indivíduo, né, com a instituição. E entender as dimensões da secularização, que é outra questão. Né? Voltando, eu até coloquei aqui com uma pergunta, que depois eu vou colocar no tempo, para o professor Marcelo, porque muitas vezes a gente percebe uma tendência em que as pessoas vejam o Estado como um regulador, e é interessante que, ao mesmo tempo que eles falam de um Estado mínimo nas questões econômicas, por exemplo, nas questões sociais, mas, ao mesmo tempo, querem um Estado regulador da moral e do comportamento, dos costumes. Então, qual que é essa relação, né? Qual que é a dimensão da secularização? Até que ponto vai esse papel do Estado? Como um garantidor de direitos ou como um Estado regulador, né? Não somente da economia, das questões sociais, mas acaba sendo o regulador das relações pessoais, da moral, do direito, do comportamento, dos valores do indivíduo, né? Então, esse é um outro desafio, né? E, por fim, a relação entre o público e o privado, né? Qual a esfera em que se dá esse diálogo, como que se deve dar esse diálogo, né? O que se faz, o que é permitido em um e no outro não é permitido, né? Isso é algo também que é um desafio que nós temos na atualidade, né? Então, essas questões que eu gostaria de trazer, muito mais como perguntas, quando a gente está falando de instituições, porque a gente sai de um mundo pré-moderno, em que as instituições elas tinham uma formatação, entramos no mundo moderno, em que as instituições elas têm que atender um papel, e tanto quanto o indivíduo, essas instituições elas vão também se reconstruindo ao longo do tempo, porque a sociedade ela também vai se reconstruindo, o indivíduo ele vai se reconstruindo, né? E aí deixando exatamente a interrogação. Será que não estamos caminhando para institucionalizar o indivíduo e transformar a instituição, né, numa pessoa que tem que agir conforme gostos, preferências, né, ou tendências pessoais, né? Então, os dois autores aqui que eu trabalhei, e agradeço esse momento aí da atenção de vocês. Muito obrigado. Robson, pode tirar aqui, por gentileza, a apresentação, e aí chamar os colegas também, o professor Marcelo, o professor Marcel. Professor Marcel, quero dar as boas-vindas, e vou fazer uma apresentação breve aqui do professor Marcel,
e se eu começar a apresentar muito, a gente não tem tempo para falar, aí se eu perdo seu tempo. Mas o professor Marcel também, outro querido amigo nosso, né? O professor Marcel, ele é engenheiro civil, formado no Mackenzie também, né? Ele é mestre no nosso programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura e doutor em História Social pela USP. O professor Marcel foi professor da Escola de Engenharia, da UPM, também foi diretor dessa engenharia, exerceu várias funções, né, de gestão administrativas, também o cargo de vice-reitor, né, foi chanceler interino, coordenador do nosso programa de pós-graduação e também do nosso Centro de Educação, Filosofia e Teologia, né, autor de vários textos, artigos, né, e hoje está trabalhando mais especificamente, né, na pesquisa no nosso Centro Histórico e Cultural Mackenzie. Então, professor Marcel, muito bem-vindo, será como foi com o professor Marcelo, né, ouvi-lo nesse nosso debate, nessa nossa conversa aqui. Muito obrigado, professor, a palavra está com o senhor. Marcel, se você me permite, eu quero apresentar o nosso coordenador aqui da mesa também. que não foi apresentado. Ficou faltando, né? Essa lacuna então, é imperdoável. É imperdoável. Então, o professor doutor Sérgio Ribeiro dos Santos é professor em período integral aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui graduação em Teologia e História. Fez mestrado e doutorado em História na Universidade Federal do Mato Grosso e pós-doutorado em História na Universidade Federal de Uberlândia. Tem especialização em Planejamento, Implantação e Gestão de EAD pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é coordenador dos cursos de História e de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Currículos e Sociedade, coordenando a linha de pesquisa Visão de Mundo, Educação e Sociedade, e membro da Rede Internacional de Pesquisa, Histórias e Culturas do Mundo Contemporâneo. Tem experiência na área em educação à distância desde 2017. É um breve currículo aqui do nosso querido amigo, parceiro, professor Sérgio Ribeiro dos Santos. Marcel, desculpa, agora todos nós estamos apresentados. Ótimo. Boa noite a todos, a todas. Eu cumprimento os presentes e agradeço a honra que me foi atribuída pela comissão organizadora desse colóquio, permitindo o uso do microfone nesta seleta mesa 1. Saúdo os colegas que me antecederam, os caríssimos professores doutores Marcelo Martins Bueno e Sérgio Ribeiro Santos, que trataram com reconhecida competência títulos abrigados nos tópicos democracia e instituições, respectivamente. Coube a minha tarefa de apresentar o terceiro verbete desta mesa, o sensível tema da confessionalidade. Eu caberia perguntar desde já, será que essas categorias aqui, democracia, instituições e confessionalidade, têm algo em comum para conversarem entre si nesta primeira mesa, além de poderem até ser alinhadas pela rima entre liberdade, identidade e confessionalidade? Certamente que temos algo mais a compartilhar. O primeiro passo da minha tarefa será certamente clarear o termo confessionalidade e tentar limitar a sua polissemia para depois encontrar nexos, né, entre as categorias aqui tratadas. Então, peço licença para seguir por esse caminho. E o meu primeiro tópico, portanto, tem esse título: confessionalidade, o que é? Eu preciso recorrer aqui a um nome bastante relevante, Jürgen Habermas, para tomar dele uma frase que ficou clássica, quando ele foi abrir uma palestra numa conferência realizada em 1975, na cidade de Duisburg, na Alemanha. Eu
tema era um tema complexo, ele lançou a seguinte expressão: saber do que se fala sempre ajuda. Então, creio que eu posso trazê-lo aqui para a nossa mesa, né? E atribuindo a ele o crédito de autoria dessa frase. Saber do que se fala sempre ajuda. Se iniciarmos ouvindo aquilo que a etimologia da palavra confessionalidade tem a dizer, veremos que se trata de um neologismo derivado da palavra confissão, isto é, que tem qualidade religiosa, que está impregnada de crença, de convicção. O que se confessa ou professa é aquilo em que se acredita, ou se deve acreditar. Portanto, a convicção é a base a partir da qual se pode falar, por exemplo, de uma educação confessional, num sentido amplo. Esse pensamento não é original meu, eu me aproprio aqui de um texto de Amós Nascimento, que foi reproduzido em trabalhos já publicados no Mackenzie, e eu cito nas minhas anotações, eu cito a fonte e a referência. Quando refletimos a partir do sentido etimológico da palavra confessionalidade, seja na educação, seja na praxis cotidiana, do estar no mundo, ou na identidade das instituições, apesar que ouvimos que a identidade pode ser um dado bastante fluido, né? Temos que admitir a existência de uma diversidade de tábuas de valores e princípios capazes de fundamentar múltiplas cosmovisões, crenças, convicções, dependendo de fatores históricos, culturais, da tradição. Esse pressuposto exclui, portanto, a imposição de uma confissão de caráter absoluto e hegemônico. E nisso estamos alinhados com considerações que já foram apresentadas nesta tarde. Para escapar da conotação religiosa da ideia de confessionalidade, há quem se apegue fielmente aos dogmas da razão, acredite piamente na infabilidade dos cânones científicos e deposite sua fé numa escatologia orientada pelo progresso técnico sempiterno. Essa concepção pode sustentar uma versão instigante da confessionalidade, tardiamente derivada do iluminismo, mas pode já ter sido sabotada por alguma astúcia da modernidade radicalizada de que tratou meu colega professor Sérgio Ribeiro dos Santos. Pode-se tentar escapar, sim, do viés religioso impregnado no conceito de confessionalidade, assim como também se pode resistir à tentação agnóstica ou à heresia deísta, com D, não com T, mas o que me parece inacreditável mesmo é confessar a doutrina da neutralidade da educação. Segundo o pedagogo norte-americano Myles Horton, a neutralidade na educação é um ato imoral, pois significa uma recusa a se opor à injustiça ou a ficar do lado impopular. Esse itinerário, portanto, pode nos levar a alguns impasses, mas tentaremos nos livrar deles. Para fazer frente a uma eventual alienação axiológica ou tentar contrapor uma questionável perspectiva de neutralidade das estratégias educacionais, convém retornar à compreensão histórica da ideia de confessionalidade e sua materialização no campo da educação. Uma retrospectiva histórica breve. Segundo o historiador Thomas Gilles, em certo sentido, a educação é um processo de inserção do aprendiz na cultura do grupo ao qual pertence. E esse processo, ao fornecer significado para o sistema simbólico que envolve o educando, torna-se mandatório na formatação do desenvolvimento intelectual, emocional e valorativo do aprendiz. Esse olhar permitiu à educadora contemporânea Inês Borges concluir que, lato sensu, a educação confessional sempre existiu,
Será mesmo? Convém lembrar que, num sentido mais específico, a história da educação confessional, quando institucionalizada, encontra-se no espaço contextual da historiografia do cristianismo, em quase todas as suas épocas, vertentes e tradições. Essa constatação de parceria e cumplicidade é mais nítida nos segmentos das primeiras letras e das universidades, tanto as medievais como as da modernidade. De fato, não podemos esquecer que as universidades são produto da Idade Média e vieram à existência sob os auspícios de imperadores ou de papas. Pode-se atribuir à iniciativa papal a criação de cerca de 30 universidades na Europa, somente entre os anos de 1200 e 1400, dentre as quais Cambridge, que é de 1209, Salamanca, que é de 1218. Segundo Le Goff, os papas procuravam sempre tornar as universidades em instrumento conservador e defensor da ortodoxia católica. Ou, em outras palavras, tratava-se, então, claramente de instituições confessionais. Quanto ao advento do protestantismo no século XVI, o historiador presbiteriano Alderi Souza Matos lembra que o movimento da reforma surgiu direta ou indiretamente junto aos círculos acadêmicos. Martinho Lutero era professor universitário em Wittenberg e assim permaneceu por toda a vida. Philippe Melanchthon, Ulrico Zwinglio, João Calvino foram humanistas cultos, formados em algumas das melhores instituições de ensino da época. Em consequência disso, os protestantes deram contribuições relevantes à área educacional, como a criação de importantes universidades, cujas raízes foram confessionais, embora muitas tenham tomado posteriormente o rumo da laicidade e da secularização. Cito agora novamente o autor Alderi Souza de Matos, que diz: a primeira universidade protestante foi, sem dúvida, a de Wittenberg, na Saxônia, berço da Reforma Luterana. Fundada em 1502 pelo príncipe eleito Frederico o Sábio, 15 anos mais tarde ela aceitou as novas ideias do seu professor mais famoso, o monge agostiniano Martinho Lutero. Posteriormente, os luteranos fundaram as universidades de Marburg, de Königsberg, de Jena, de Helmstedt, as universidades de Copenhague, na Dinamarca, Uppsala, na Suécia, ambas do final do século XV, aderiram ao movimento de Lutero, tornando-se, portanto, confessionais na vertente protestante. Ao tratar da vertente reformada ou calvinista e suas influências, esse mesmo autor registra que em 1559 Calvino inaugurou sua famosa academia, embrião da futura Universidade de Genebra. A antiga Universidade de Heidelberg, na Alemanha, se tornou uma instituição calvinista na década de 1560. Na Escócia, o mesmo aconteceu com as universidades de St. Andrews, Glasgow e Aberdeen. E, analogamente, as universidades inglesas de Oxford e Cambridge receberam fortíssima influência calvinista. Nos Estados Unidos, até meados do século XIX, os presbiterianos haviam criado 49 colleges, faculdades, os congregacionais 21 unidades, os reformados alemães 4 e os reformados holandeses 1. Dessas 75 instituições, 3 se tornaram famosas universidades: Harvard, Yale e Princeton. Todos têm origem confessional. Seja dito, por fim, que os protestantes criaram universidades não só por causa do seu compromisso com a educação, mas também como meio de servir
e influenciar a sociedade a partir de uma perspectiva cristã. Essa situação mudou drasticamente com o advento do iluminismo do século XVIII, e o resultado foi a crescente secularização das universidades de identidade protestante. Na intenção de dar renovada ênfase aos valores cristãos reformados e contribuir para sua difusão, a partir da primeira metade do século XX foram criadas novas instituições de ensino superior e universidades confessionais. Não gostaria de encaminhar ao encerramento da minha fala sem antes fazer uma rápida menção a esta sesquicentenária instituição educacional Mackenzie, onde nós nos encontramos, que nasceu sob os auspícios das missões presbiterianas do norte dos Estados Unidos, na sexta década do século XIX, e que, por ocasião da sua nacionalização em 1961, ficou definitivamente vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a única sociedade vitalícia, termo jurídico utilizado para caracterizar a Igreja Presbiteriana do Brasil, no caso do Instituto Mackenzie, mantenedora e mantenedor da universidade. Essa vinculação mostrou-se estratégica e imprescindível para a preservação e revigoramento das cláusulas pétreas instituídas pelos fundadores, especialmente aquelas referentes à sua confessionalidade de índole cristã, reformada e calvinista. Todos os documentos constitutivos afirmam isso de modo categórico. E os grandes desafios da instituição têm sido ir além da letra e do propósito declarado para alcançar a efetividade dos paradigmas institucionais, dos quais eu destaco os 3 constantes do site da instituição. Quanto à confessionalidade, trata-se de reproduzir a essência da confessionalidade nos seguintes termos: cremos no Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, referência de toda a realidade, cujo reino se manifesta em todas as áreas do conhecimento e da existência humana, como ensinado na Bíblia Sagrada. A missão da instituição, construída palavra por palavra, em vários eventos de planejamento estratégico, em várias discussões, está esculpida nesses termos: educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. E a visão: ser reconhecida pela sociedade como instituição confessional, presbiteriana e filantrópica, que se dedica às ciências divinas e humanas, comprometida com a responsabilidade socioambiental em busca contínua da excelência acadêmica, do cuidado e da gestão. Antes de encerrar minhas breves palavras, eu considero oportuno transcrever um tópico de texto institucional datado de 1932, portanto, já tem os seus 90 anos, com a assinatura do então presidente do Mackenzie College, Charlie Stewart, que supostamente estava autorizado a falar em nome de toda a instituição. Então, dizia ele, o conceito protestante de uma escola exclui o elemento de propaganda religiosa e limita a função da escola às questões de moralidade e ética, baseadas nos ensinos de Cristo. As pessoas que professam o protestantismo no estabelecimento exteriorizam a sua fé através do seu procedimento, sem a mínima hesitação ou subterfúgio. E aqueles que professam outras crenças gozam da liberdade igual, limitando-se o ensino da escola
aos princípios universalmente reconhecidos pelos crentes de toda e qualquer fé histórica, como indispensável à verdadeira religião. Fecha as aspas, texto institucional publicado, inclusive em um livreto à parte, no meio de uma crise pela qual a instituição passou quando da cassação dos diplomas da Escola de Engenharia, por conta de tensões políticas e também de legislação do ensino superior. Também eu transcrevo uma versão sintética, um tanto light, da confessionalidade da instituição, como entendida no ano de 1941, cujo prospecto traz nas primeiras páginas a seguinte declaração: o Mackenzie é mantido com o propósito principal de oferecer aos seus alunos a oportunidade de se educarem. Foi fundado e é mantido por evangélicos que creem ser a religião cristã uma parte integral da boa educação. É seu propósito manter um ambiente onde o exemplo cristão de desprendimento, de tolerância e de operosidade levará os homens a adorar e a seguir a Cristo, que inspira tais qualidades, apresentando-o pelo exemplo e pela doutrina, porém, mais pelo exemplo, deverá o ensino cristão do Mackenzie ser considerado mais como um privilégio do que como uma obrigação. Noutra versão, de 1956, o conceito confessional, apresentado pela própria instituição, vem vertido em tons mais intensos e um tanto instigantes. Diz o então presidente da instituição: estamos envolvidos em todas as partes do mundo num conflito de valores. O desfecho feliz dessa luta dependerá da força e sinceridade das nossas convicções e do poder dos nossos valores morais e espirituais. A educação deve ser julgada não tanto pelo que o homem possui em conhecimentos, mas sim pelo que é e pelo que faz. Capacidade para uma cidadania eficiente e honesta é mais importante do que erudição. Ciente da sua grande responsabilidade, do grande poder que está em suas mãos, o Mackenzie tem como alvo a formação do caráter do homem, que é mais importante do que a eficiência técnica. Afirmações que abrem aqui boas oportunidades para nosso debate, nossas considerações. Quero encerrar aqui já lançando umas perguntas a nós mesmos, a mim mesmo, que podem ser apenas retóricas ou mesmo provocativas. Eu faço a primeira: se toda educação é confessional, seja ela de matriz protestante, cristã ou não religiosa, a confessionalidade está vinculada a princípios, a crenças, a convicções. Se toda educação é confessional, pois adota uma visão de mundo e do homem como base para a sua atividade fim, é possível existir uma educação confessional sem uma confissão propriamente? A confissão seria um conjunto de afirmações que expressam no que cremos na perspectiva religiosa. Outra questão: será que o cristianismo historicamente foi quem forneceu a visão de mundo necessária para o surgimento da moderna ciência e das universidades? Ainda uma questão: pode-se dizer honestamente que não há conflito entre cristianismo e ciência, mas uma relação de diálogo e de cooperação? Outra questão: pode
ou deve a confessionalidade influenciar, onde for possível, o ensino, a pesquisa e a extensão? Ou seja, ela precisa permear o espaço acadêmico propriamente, pode conviver? A autonomia universitária e a liberdade de cátedra podem frustrar ou inviabilizar a prática da confessionalidade? Bem, são questões abertas e que podem ensejar aqui reflexões e reunir contribuições daqueles que estão nos ouvindo nesta tarde e que já estejam, talvez, na ponta da língua com questionamentos. E estou aqui à disposição de vocês, agradeço muito a atenção dedicada a esta fala bem despretensiosa, sem rebuscamentos teóricos, mas colocados aqui em complemento às belas exposições já feitas nesta tarde e, se possível, buscando conexões, nexos com o que já foi aqui falado. Agradeço muito, professor Sérgio e professor Marcelo. Obrigado. Professor Marcelo, muito obrigado, né, pela valiosa contribuição, e principalmente nesse panorama, né, histórico e que coloca dentro dele a nossa universidade, né? Temos algumas perguntas aqui no chat ao lado, não sei se o senhor e o professor Marcelo conseguem visualizar as perguntas como eu estou visualizando, mas não conseguem, então eu vou ter que fazer a leitura, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou já colocar as perguntas aqui em bloco, e aí depois, e tem duas perguntas aqui que são dirigidas a mim, então eu, quanto as respondo, né, aí vocês elaboram as respostas de vocês. Então, eu queria colocar a primeira pergunta, e aí são uma pergunta minha mesmo, ao professor Marcel, e é interessante que, né, a gente está falando de liberdade, de identidade, confessionalidade, e vai casando esses temas, né? O que é? Qual é a identidade de uma instituição confessional? Qual é a liberdade que se há dentro de uma instituição confessional, né? Essas questões que estão presentes aí no nosso dia a dia. Mas, professor Marcelo, uma pergunta muito pessoal minha, né? Qual que seria, diríamos assim, o maior perigo, né, que sonda, né, que ronda uma instituição confessional? Assim, qual que, na sua avaliação, os, né, erros que muitas vezes, por nos entendermos como confessionais, acabamos cometendo em nome dessa confessionalidade, que, na verdade, atrapalha a nossa identidade confessional, né? Então, qual que seria, historicamente, não precisa personalizar, mas qual que seria o problema? Uma outra questão aqui, que eu creio que para o professor Marcel, né? Márcia Regina Silva pergunta: como alinhar a cosmovisão reformada com a ética do discurso, né? Então, tem essa pergunta aqui: como alinhar a cosmovisão reformada com a ética do discurso? Então, essas duas perguntas para o professor Marcel. Bem, eu creio que nós podemos começar por esta última pergunta aqui da Márcia, e que tem uma resposta um tanto evidente, que o alinhamento da cosmovisão reformada com a ética do discurso é acho que um tanto óbvio, no sentido de que a ética, seja ela expressa no discurso, ou no viver, nas relações interpessoais, ou na nossa relação com as instituições, a ética, ela é justamente um dos pilares da cosmovisão reformada, cristã reformada, e
nós, por exemplo, não tínhamos no Mackenzie disciplina explícita sobre a cosmovisão reformada, mas tínhamos disciplina sobre ética e cidadania. Então, a ética estava presente como a expressão mais natural e eloquente de uma perspectiva de vida, mas também de uma orientação educacional e formação de caráter, de aperfeiçoamento das instituições, de exercício da cidadania, como um desafio para todos nós, mas irradiando, então, essa orientação a partir de uma instituição assumidamente confessional, com base cristã, reformada, calvinista. A ética está implícita, ela é elemento obrigatório. No discurso, creio que é um recorte, assim, que pressupõe, então, que o discurso seja estruturado a partir da verdade, a partir da transparência, a partir de uma não hipocrisia, e a partir de uma objetividade, e esses elementos são naturalmente, se harmonizam com aquilo que nós chamamos, assim, entre aspas, uma cosmovisão reformada, mas que teria que ser também objeto de uma reflexão, uma discussão dos seus componentes, né? Desse conjunto, né? Conjunto de elementos de convicção. A pergunta do professor Sérgio já considera um pouco mais complexa, né, professor Sérgio? Porque aí a questão dos perigos. Há perigos. Primeiro, por falta, talvez, de uma clareza da nossa própria confessionalidade, da nossa própria cosmovisão, e caberia, talvez, uma pergunta um tanto sensível, assim, mas qual cosmovisão? Ou qual é a cosmovisão que está em pauta, que está em vigência? Ela, na sua essência, ela não é perigosa, mas só que ela não pode se fechar em si e se tornar dogmática. E, ao se tornar dogmática, ser também hegemônica, ou tratar a sua formulação como sendo a absoluta e única e exclusiva versão da ciência, de todas as nosso conhecimento, todas as áreas do conhecimento como exclusiva. Ela precisa estar aberta para o diálogo. E no diálogo ela se enriquece, no diálogo ela também pode espargir uma influência positiva e compensar, digamos, áreas mais incrédulas, mais obstinadas ideologicamente, por força dos seus argumentos, por força das suas qualidades intrínsecas. Então, creio que uma confessionalidade dogmática, ela é realmente um risco, especialmente para uma instituição educacional, uma instituição universitária, que dialoga, que admite o contraditório, que respeita o pensamento do seu par, do seu interlocutor. E, embora tenhamos convicções profundas, não precisamos exigir ou esperar que os nossos alunos, ou que todos os professores, ou que cada funcionário seja também um agente absolutamente convicto dos traços, dos fundamentos da confessionalidade. Seria desejável que houvesse o mais possível um ambiente coletivo homogêneo, mas a diversidade ela está presente e ela deve ser considerada com respeito. Senão nós estaríamos fora também dos eixos aí da liberdade que tratamos nesta tarde, estaríamos também, vamos dizer, assumindo um papel de superioridade intelectual e de
rebaixamento automático de outras leituras, de outras visões de mundo. E esse é um risco. Abraçar com tanta intensidade o seu padrão de normas e princípios e não ter abertura para o diálogo, abertura para o contraditório. Ok. E interessante que, né, a gente, quando coloca essas expressões no singular, né, instituição confessional ou cosmovisão, às vezes dá uma impressão de algo monolítico, né? E dentro de uma mesma tradição, você tem perspectivas diferentes, né? Então, às vezes, você tem confessionalidades ou cosmovisões, ainda que sejam cosmovisões de tradições reformadas, né? Deixa eu passar a pergunta aqui, tem mais uma para o professor Marcelo, mas eu queria passar aqui para o professor Marcelo, duas perguntas e a gente volta com o professor Marcelo. Bom, professor Marcelo, da professora Rosângela Patriota, parabéns pela sua excelente apresentação. Gostaria que fossem analisadas as ideias de que, para Hobbes, o espaço da liberdade é o Estado instituído, enquanto que, para Hannah Arendt, a liberdade se efetiva no espaço público. Obrigado pela bela exposição. Não sei se eu preciso repetir, já ficou clara a pergunta aqui. Ficou, Sérgio. Respondo agora? Pode sim. Tá bom. Obrigado, professora Rosângela, pela pergunta. É bem interessante. Parece que, em relação ao pensamento de Thomas Hobbes, que tem uma preferência pela monarquia absoluta, e Hannah Arendt, que tem aí um apreço especial pela democracia grega, né? Na origem da democracia grega, se você pegar o período clássico grego, lá no século V a.C., né? Quem que era o cidadão grego, né? Era 5%, 10% daquela população, né? O homem ateniense, filho de pais ateniense, maior de idade, com posses, né? Ou seja, era uma elite também que tinha esse poder político em Atenas. Mas a ideia de democracia é justamente por causa disso, né? Porque ali na Grécia Antiga, o cidadão grego ele tinha a possibilidade de escolher o governante lá de Atenas, né? Então, a Hannah Arendt, quando ela fala desse espaço público, é fazendo referência, portanto, a essa democracia grega. E, evidentemente, trazendo para o século XX, o século de Hannah Arendt, ela tem essa mesma preocupação, né? Na medida em que ela vivencia aí, assim como Hobbes, que viveu quase 100 anos e presenciou todo o conflito religioso, político na Inglaterra pela disputa do poder, Hannah Arendt também viu no século XX todos os movimentos totalitários, né? Então, por isso que ela faz referência à democracia grega e, como a professora Rosângela já colocou, a liberdade para o Hobbes ela se dá somente com a instituição do Estado, né? Como nós vimos, a liberdade no estado natural ela inexiste, né? Ela não inexiste porque na medida que você no estado de natureza pode tudo, você na verdade não pode nada, né? Com a instituição do Estado é que você tem também, portanto, a ideia de é o Estado que garante a lei, né? Ele vai dizer que garante a liberdade a partir da lei, né? Eu sou livre quando estou submetido à lei. Por que o Hobbes entende assim, né? Porque ele analisa o homem, como eu falei, numa perspectiva de uma natureza humana que é passional e ao mesmo tempo é racional. O homem racional, a lei dá conta, né? Olha, pode isso, não pode aquilo, né? Mas o homem passional, a lei não dá conta, porque mesmo sabendo da regra do jogo, o homem muitas vezes ele não cumpre essa regra do jogo, ou seja, o Estado de Direito, né? Então, por isso que ele precisa desse Estado forte. Mas, em essência, eles estão preocupados, tanto Hobbes como Hannah Arendt, é isso que no meu artigo eu tento fazer a aproximação, é com a ideia da teoria da soberania, né? Porque para Hannah Arendt, essa discussão toda do espaço público para garantir a liberdade, ela só se dá na medida em que você tem a soberania, o lugar vazio, a rotatividade do poder. E em Hobbes, né, ele, embora acusado de um autor que tem uma preferência por um poder autoritário, por um pensador, por um poder centralizador, né? O que ele está preocupado, de fato, também é com que esse Estado garanta, de fato, a razão de ser dele. Qual que é a razão de ser dele? A garantia da vida e a vida com liberdade. Essa é a razão de ser do Estado.
Por isso que ele vai dizer que o Estado, a partir do momento que ele é instituído, ele é à vontade de todos os indivíduos. Não é à toa que o Leviatã Robesiano, né, que é uma referência ao livro de Jó, ele, quando a capa do livro, né, ele é construído com os indivíduos. São os indivíduos, ou seja, os cidadãos, que compõem o Estado. Então, eu faço parte do Estado. Né? Então, a partir do momento que eu faço alguma ação contra o Estado, eu estou fazendo contra mim mesmo. Né? Então, é esse Estado que garante, portanto, a liberdade dos indivíduos. Tá? Obrigado, Sérgio. Obrigado. Bom, deixa eu ir aqui para uma pergunta que foi dirigida a mim, Ana Luísa Sampaio. Boa tarde. Minha dúvida é dirigida ao professor Sérgio. Professor, você falou da dificuldade de entender que a dúvida é inerente ao homem. Você acredita que possa ser um sintoma da era da pós-verdade? Acho que foi em 2018 ou 2019, Peter Burke, ele teve no Auditório Rui Barbosa, numa semana promovida pelo CCL. E ele foi falar exatamente, o tema era sobre era da pós-verdade, né? E achei bem interessante que ele começou a falar dele dizendo o seguinte: na minha época, pós-verdade era chamada de mentira. Ele fala, na minha época, pós-verdade era chamada de mentira. E as, né, as palavras, né, como elas vão... O que significa era da pós-verdade? Né? Não existe mais verdade. E aí, às vezes, algo que realmente, aquilo que o professor Marcel falou, do que nós estamos falando? Quando a gente sabe do que está falando, é mais fácil falar. Se nós falarmos que hoje você tem disputas para se controlar narrativas com objetivos próprios, isso tem acontecido, mas a gente sabe que essas disputas de narrativas não são disputas pela verdade, são disputas pelo controle, né, pelo poder. Se cria narrativas para se legitimar, ou para se conquistar ou se legitimar determinados poderes. E Peter Berger, ele trabalha isso, que uma das reações ao pluralismo é exatamente, ou é o fundamentalismo, ele diz que esse é perigoso, porque esse vai às vias de fato para conseguir o que quer, ou é o relativismo, né, absoluto, que acaba sendo uma contradição de termos, mas um relativismo que talvez esteja identificado com essa era da pós-verdade. E esse relativismo, ele acaba, diríamos assim, acaba tendo uma autofagia, ele acaba se aniquilando nele mesmo, porque ele cai num niilismo, ele fica num vácuo sem ter o que dizer nada. E dúvidas, né, eu coloco aqui numa situação diferente do que se costuma dizer de uma era pós-verdade, né, ou falta de verdade. Né? Eu não estou usando os termos absolutos. Né? Eu faço a diferença entre relativismo, objetividade, verdade e absoluto. Eu faço diferença entre esses conceitos. Então, quando a pessoa ela tem dúvida, é porque ela precisa de alguma base, de alguma objetividade, ela precisa de algum alicerce, ela precisa de algum conhecimento, ainda que parcial da verdade, mas ela precisa disso. Porque se ela cair, muitas vezes, nesse pós-modernismo, né? Se eu não me engano, é Ciro Flammarion, ele, num dos livros, quando ele critica os excessos, né, da valoração da narrativa na historiografia pós-moderna, ele diz que ele entende que aquilo, por vezes, significa que as pessoas não querem encarar a realidade tal como ela é e fugir dos seus problemas e enfiam suas cabeças na terra como fazem os avestruzes quando sentem medo, né? Então, eu vejo que a dúvida, né, não estaria necessariamente ligada ao momento em que vivemos essas disputas de narrativas e que alguns chamam de pós-verdade, mas sim na própria inclinação do ser humano, da sua racionalidade de perguntar o porquê das coisas, né? Tinha um comercial do Canal Futura que eu achava muito interessante. Falava assim, são as perguntas e não as respostas que movem o conhecimento, né, e o desenvolvimento humano.
Então, eu vejo que é algo mais humano mesmo, e quando nós deixamos de perguntar, é um problema muito sério, né? Então, essa é a base, né? Todos nós que trabalhamos com orientações, a gente fala assim, qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é o problema, né? O que você quer responder, né? Então, eu caminharia por aí. E uma pergunta do professor Alcides, ele cumprimenta a mesa pelas excelentes apresentações, ele faz uma pergunta para mim, e aqui ele me aperta sem me abraçar, né? Em sua apresentação, o senhor tratou de um aspecto que me fez lembrar da obra O Problema da Incredulidade no século XVI. Foi essa referência que eu fiz mesmo, de Lucien Febvre. A seu ver, esta obra contempla adequadamente, do ponto de vista histórico-historiográfico, o problema da incredulidade, da descrença, ou até mesmo do ateísmo? Professor Alcides, a pergunta de $1 milhão, né? Foi o indivíduo que fez a sociedade incrédula, ou a sociedade incrédula que fez o indivíduo incrédulo, né? Então, é a mesma questão, né? O homem, ele consegue, né? E essa é uma discussão que tem ali, ele conseguiria pensar fora dos padrões da sociedade em que ele vivia ou não? Ou, né, a figura ali tratada, ela faz questionamentos, e, na verdade, mas esses questionamentos têm um limite, né? O que eu entendo, e que eu falei da leitura de Peter Berger, e aí eu indico essa leitura, né? Ele faz aquilo que Thomas Kuhn faz, um pouco parecido com as ciências naturais. Então, Berger lhe diz, né, ali no Céu Sagrado, na construção da realidade social, né? E ali você percebe grandemente a influência de Durkheim, em que você tem uma realidade socialmente construída a partir de uma exteriorização, né, do indivíduo. Essa exteriorização, ela se objetiva, ela ganha corpo, ela ganha estrutura, e ela acaba novamente sendo interiorizada pelo ser humano, e ele passa a ver aquela realidade, aquela estrutura social, seja ela qual for, como algo dado, algo natural. No entanto, essa estrutura social, por ser fabricada a partir do ser humano, ela tem as suas incoerências e as suas fragilidades, e ele procura justificar e legitimar essa estrutura que ele vive. E ele faz isso por várias maneiras, e, segundo Peter Berger, a religião é uma das mais fortes para legitimar uma estrutura social. No entanto, toda estrutura social, ela tem as suas fissuras, as bases delas, as bases dessas estruturas sociais, elas são frágeis e elas estão o tempo todo desmoronando. Então, quando essas bases começam a se desmoronar, o ser humano ele precisa reconstruir essa estrutura social para que ele tenha um certo, digamos assim, conforto e coerência no seu modo de viver. Então, o que eu vejo ali do século XVI é exatamente esse ponto de transição em que uma estrutura social ela começa a mostrar as suas fissuras, e algumas coisas começam a, diríamos assim, são fissuras, e você começa a ter entrada de elementos que vão colaborar para que aquela estrutura venha se romper e construir uma nova estrutura, tá? É a forma que eu consigo aproximar, quando Thomas Kuhn fala da revolução científica, a construção de paradigmas que não responde mais, né? E Peter Berger faz essa análise só que com estruturas sociais, né? Bom, creio que eu respondi, que as perguntas aqui foram todas respondidas. Robson, não sei se tem mais alguma aqui, né? Mas, enquanto não posta nada aqui, agradecer primeiro aqueles que estão aqui nos acompanhando, que estão assistindo, né? Ficará isso aqui gravado no nosso canal, para que possa assistir depois. Tem uma última pergunta aqui que eu vou deixar na saudação final, aí o professor Marcel aproveita e responde, né? Que é o seguinte, professor Marcel, parabéns pela sua apresentação, uma pergunta da professora Rosângela Patriota. De acordo com as suas perguntas, eu gostaria que o senhor falasse da sua experiência como professor pesquisador. Nós temos alunos aí que nos acompanham, alunos de graduação, mestrado, né, alunos do programa, e é um compartilhar aí que serve também de estímulos, né?
Então, deixar o senhor responder essa pergunta, dar a sua saudação final, e depois o professor Marcelo também com a sua saudação final, antes de nós encerrarmos a nossa mesa. Professor Marcelo? Bem, agradeço muito a professora Rosângela, mas eu reconheço que é difícil, né, de falar de si mesmo, e talvez não seja este o melhor fórum aqui para fazer aqui uma... Sempre é, professor, sempre é. Não sei. De qualquer forma, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, que este evento aqui é nosso colóquio, primeira mesa, considero uma experiência muito relevante aqui para o programa, para a nossa linha de pesquisa, e essa dinâmica de perguntas aqui encaminhadas pelo chat também abriu bastante o começo da nossa fala, que depois teve o seu leque amplificado. Eu estou colocado aqui nesta mesa, até não sei exatamente por quê, mas, de qualquer forma, a companhia do professor Marcelo Bueno e do professor Sérgio aqui muito me envaidece. Então, eu creio que eu fui na esteira desses meus colegas aqui e entrei, então, aqui neste espaço que poderia ser melhor ocupado por pessoas com perfil, talvez, de pesquisador mais forte. Eu não me considero, a rigor, um pesquisador nato. Eu transitei durante meus 50 anos de instituição, eu transitei por salas de aula, transitei por gabinetes, transitei por espaços institucionais e, na medida do possível, né, eu acabei cumprindo certas expectativas que começaram com o meu ingresso na universidade. Eu não sabia que Mackenzie era confessional quando entrei, fui descobrir anos depois, porque essa confessionalidade não era explícita e nem implícita, ela era simplesmente um mistério que poucas pessoas tinham acesso a esse mistério. Quando descobri, eu achei, bom, eu estou mais ou menos em casa, dado as minhas origens protestantes, evangélicas, e passei, então, a observar um pouco mais esse ambiente que, felizmente, do meu ponto de vista, foi se fortalecendo na sua dimensão de identidade confessional, de confessionalidade, e foi expressando, aos poucos, mais claramente, qual era realmente o eixo que a instituição percorria, já que era uma instituição, e é uma instituição vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nos primeiros 20 anos de Mackenzie, ou seja, dos anos 60 aos anos 80, eu tive alguma dificuldade para identificar esses elementos de identidade, mas eu já fazia aos poucos aqui o meu caminho, começando como aluno, como monitor, depois convidado para ser professor no dia da minha formatura, na colação de grau, no Rui Barbosa, o que me deixou extremamente emocionado, e até hoje isso realmente me diz muito. E minha estreia em sala de aula, pouco tempo depois, escolhido para ser chefe de departamento, muito precocemente diretor da Escola de Engenharia, a qual tinha acabado de cursar, essa experiência que depois foi também amplificando para outras responsabilidades. Tudo isso foi construindo em mim assim uma afeição muito grande na instituição, e encontrei cada vez mais claro os princípios, valores e as perspectivas, vamos dizer, que orientam a nossa instituição, que fazem do Mackenzie o que ele é. Ele não é semelhante a nenhuma outra instituição, embora esteja também no segmento das confessionais. Ele tem características, peculiaridades extremamente singulares, e esse privilégio, então, que tenho de estar na instituição, de construir passo a passo uma carreira que agora está prestes a ser encerrada, né, por motivos biológicos, naturais. Eu tenho grande satisfação, uma gratidão a Deus imensa, e aprendi com os meus colegas, e acabei assumindo desafios como esse atual, como
pesquisador do Centro Histórico. Eu sempre digo, eu não sou um pesquisador, eu sou um ledor, nem um leitor, eu sou um ledor, que fuça nos livros e busca documentos e tenta construir uma narrativa. Isso me enche o coração de alegria, de poder, eventualmente, deixar alguma página escrita, depois dessa caminhada que aconteceu, então, desde meados do século passado até agora, onde mais aprendi que ensinei, e onde deixou filhos, netos, já aqui também estudando nesta instituição, que, felizmente, é cada vez mais confessional, mas não chega a ser ostensiva e não constrange a ninguém, porque é do lado justamente de expor, de ser transparente, de ser claro, ser nítido nos seus referenciais maiores e no dia a dia, sem constrangimento, e permitir que pessoas pensem tal como ou diferentemente e possam construir as suas carreiras a partir desta instituição abençoada por Deus, da qual eu tenho esse privilégio, né, de fazer parte e de ter galgado alguns degraus que são muito efêmeros e relativos, porque quando você sobe, você já está preparado, porque vai descer, então não tem como subir e atingir os píncaros da glória, não existe isso. Então, eu me coloco aqui como um aprendiz, um iniciante. Tive o privilégio de acompanhar milhares de alunos, desde as aulas de pontes e grandes estruturas de concreto, que foi a minha primeira disciplina ministrada em sala de aula a partir de 1972, na linha sucessória, e muito pretensiosamente digo isso, na linha sucessória do professor Roberto Rossi Zúculo, que foi catedrático dessa matéria, e ao longo do tempo percorrendo caminhos outros, mas sempre com a clareza de que eu sou um aprendiz, posso ser um instrumento, e tudo reflete para a glória de Deus. Então, agradeço, professor Patriota, eu sei que eu gostaria de ouvir talvez coisas mais grandiosas, mais eloquentes, mas eu não me sinto preparado para isso, para fazer aqui uma autobiografia, uma autoavaliação. Tive grande privilégio de conhecer a professora Rosângela como professora e conviver e aprender aqui ao lado desses meus queridos colegas e com alunos e agora ex-alunos, doutores vários. Tive o privilégio de orientar 10 doutorados e isso me traz uma enorme satisfação, somando-se aos cargos e somando-se à experiência do cotidiano. Muito obrigado. Professor Marcel, muito obrigado. E o que o senhor está dizendo me lembra essa semana, numa aula de introdução à teologia, citando um autor, Clodovis Boff, onde ele diz que a teologia se faz na dialética entre a prática e a teoria. Então, o que o senhor está colocando para nós é exatamente isso daí, essa síntese da vivência teórica, das leituras, do estudo e da vivência prática na convivência com os alunos e com o dia a dia. Professor Marcelo, por gentileza, sua palavra final, consideração, está caminhando aqui para o encerramento da nossa mesa. Isso, vamos cumprir aqui rigorosamente o nosso espaço das 19 horas, né? Professor Marcel, querido, uma honra, uma alegria poder compartilhar essa mesa contigo. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade, também ao professor Sérgio, a sua vida acadêmica, a sua vida profissional no Mackenzie, ela é exemplo para nós, ela é motivo de orgulho, inclusive de modelo para a gente seguir. Eu tenho você como uma grande referência na instituição e fico feliz em ouvi-lo e aprendi bastante aqui sobre essa questão da confessionalidade, anotei aqui, fui anotando toda a sua fala, né? Teria aqui algumas questões, mas uma hora a gente conversa sobre isso, assim como também
em relação ao professor Sérgio, né? Então, fica aqui minha gratidão por ter me acolhido, por ser um amigo, né? E com o Sérgio também, nos últimos anos aqui no CEFT, ele como coordenador de 2 cursos, a gente está muito próximo, então a gente aprende a gostar, a gente aprende, a gente sente falta quando não estamos juntos, né? Então eu quero dizer que essa mesa aqui, na verdade, ela foi um aprendizado, né? E também, assim, muito prazerosa, porque a gente está entre amigos, né? Fica aqui também minha gratidão à comissão organizadora por colocar essa mesa aqui com a mesa número 1. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para essa questão da temática, né? A gente passa aí por momentos turbulentos no país, essa questão da democracia, essa questão das instituições, né? A questão da religião e da confessionalidade nunca teve tanto em alta, né? Essa relação de política e religião, né? E o professor Marcel lembrou muito bem aí na pós-revolução de 1930, né? Quando você tem no Mackenzie uma questão que é muito interessante, né? A propagação dos valores confessionais, não por meios de determinações, muito menos por propaganda religiosa, muito menos por proselitismo religioso, mas expresso por meio das atitudes, expresso por meio dos procedimentos, pela ética, pela moral. Isso é uma coisa que a gente aprende e cada vez mais a gente tem um carinho grande pela nossa instituição, né? Não é uma instituição como as instituições europeias, né? Como as instituições aí que têm mais de 1000 anos, mas nós vamos chegar lá, com a graça de Deus, né? Então fica aqui meus agradecimentos a essa mesa, à comissão organizadora, àqueles que nos ouviram até agora, né? Eu sei que pode ser que tenha algumas questões mais, mas pode ir colocando no chat aí, que na medida do possível a gente vai respondendo. Uma boa noite a todos, muito obrigado e espero que tenhamos contribuído um pouquinho aqui para o debate dessas questões todas na contemporaneidade. Obrigado, gente. Ok, então, obrigado a todos que nos acompanharam até agora, à comissão organizadora, ao Robson, que né, fez toda a parte operacional aqui, e assim nós desfazemos a mesa né, para as continuidades das atividades logo mais. Então, que um evento proveitoso a todos, né, e até logo mais. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado.